O espírito aprisionado. Eu e meu marido decidimos tirar uns dias de descanso em um hotel fazenda no interior de São Paulo. Logo que chegamos na recepção, notei num cantinho algumas fotos antigas em preto e branco daquele lugar, e onde hoje está situado o hotel. Havia sido uma bela casa de fazenda com uma ampla e linda escadaria na qual duas crianças estavam sentadas. Outra foto mostrava um enorme terreno e bem ao fundo dele uma jovem escrava cuidando de um jardim. Quando meu marido me chamou já com as chaves nas mãos, nos dirigimos ao quarto. Escolhemos o que ficava mais longe da área de diversão, pois queríamos curtir a natureza em seu silêncio. Nos acomodamos, descansamos das longas horas de viagem e depois seguimos para o jantar. Na manhã seguinte, depois do café, resolvemos explorar o entorno do hotel. Havia muitas árvores, até uma boa área de mata fechada. Nessa nossa exploração, nos deparamos com um lindo riacho, entranhado na mata e com pedras ao seu redor. Sentamos e eu coloquei os pés na água e recostei no ombro de meu marido. Estava assim, tranquila, imaginando quantas histórias, quantos segredos aquele lugar deveria ter guardado em cada cantinho daquele pedaço de natureza exuberante. Quando ouvi um choro agoniado que partiu meu coração e um sussurro de uma mulher dizendo: "Eu não consegui me libertar, ainda estou preso por aqui, me ajude." Na hora, arrepiada e num salto, me levantei e perguntei ao meu marido: "Você ouviu?" E ele respondeu: "Ouviu o quê? Estamos só nós dois. Eu não ouvi e nem disse nada." Mas eu tinha certeza que ouvira. Resolvi que estava na hora de voltarmos. Seguimos, com o dia, sem outras novidades. À noite, quando já estávamos deitados, percebi que não estávamos sozinhos. Senti ao lado da cama, onde eu estava, uma mulher, em pé, parada, só me observando, como se estivesse esperando. Aquilo me incomodou tanto que para dormir tive que acender a luz do banheiro, que deixou tudo iluminado. Acordei com uma lembrança, com intuição. Não sei, mas que deixei-me conduzir por ela a um caminho entre a mata que me levou até uma árvore secular. Era gigante, mas que parecia seca, e nem sei como ainda estava de pé. Sentei-me sobre seus galhos, ressequidos pelo tempo, e fechei meus olhos. Vi um escravo, todo marcado em suas costas ensanguentadas, correndo em direção aonde eu estava e depositou em minhas mãos uma espécie de talismã. Entrou naquela mata e sumiu. Eu sentia como se já o conhecesse, mas como? Eram outros tempos. Então abri os olhos e vi claramente aquele brilho do sol entre as árvores, um alvorecer majestoso, e me senti como se estivesse no meu jardim. Voltei para o hotel e durante todo o caminho de volta tive a sensação de ter alguém andando ao meu lado. Ficamos hospedados por 4 dias, sem novidades, até a noite que antecedeu nossa partida. Acordei de madrugada, sentindo como se duas mãos estivessem me sufocando. Mal conseguia chamar meu marido, e com grande esforço consegui bater com meu braço no rosto dele, e, vendo naquela agonia, ele começou a me sacudir e eu voltei a respirar. Estava com o rosto vermelho e com marcas de dedos ao redor do meu pescoço. Mal conseguia falar. Assustados, com algo que não dava para explicar, que fugia do nosso conhecimento e controle, arrumamos as malas e fomos embora, mesmo sendo de madrugada. Quando estávamos a poucos quilômetros de distância do hotel, vimos, com a luminosidade dos faróis do carro, alguém andando na estrada que de repente se jogou na frente do nosso carro e, mesmo freando, atropelamos. Paramos o veículo, muito assustados. Descemos naquela estrada deserta. Não havia ninguém, nenhum corpo, nada. Mas atrás de mim, meu marido viu uma figura de uma mulher, toda em farrapos, suja de sangue.
com suas costas em carne viva, como feitas por um chicote, me pedindo por algo que eu não sabia o que era e apontando para o hotel. Não sei por quê, não senti medo, mas a certeza de que deveria voltar àquele hotel. Não sei para quê, mas deveria. E assim o fizemos. De manhã cedo, quando o recepcionista nos viu, falei a ele que tinha esquecido algo e que aproveitaríamos para tomar um delicioso café da manhã. E me dirigi àquela mata. Comecei a pensar naquela jovem mulher agoniada e triste da estrada, e quando abri os olhos, eu a vi logo à minha frente e comecei a segui-la até ela parar e apontar para uma pedra. Não sabia o que fazer, até que, com muito esforço, levantei e embaixo dela encontrei aquele talismã do meu sonho. Era feito de osso. Peguei e, curiosa, fiquei olhando. Não satisfeita e curiosa, fui ver todas aquelas fotos penduradas no hall do hotel, na tentativa de descobrir alguma coisa sobre isso que estava vivenciando. E olhando minuciosamente, reconheci a escrava que estava com o talismã amarrado no pescoço e que estava grávida. Era o mesmo que eu encontrara debaixo daquela pedra poucos minutos atrás. Perguntei sobre aquela foto e o talismã ao recepcionista, mas ele não soube me explicar. E quando estava voltando para o carro para seguir viagem, um velho homem local me disse que ouviu minha pergunta ao recepcionista e que ele sabia a resposta. Ele começou a dizer que os mais antigos contavam que na fazenda havia uma escrava, por quem o senhor das terras tinha um caso, e que ela havia se deitado com outro escravo a quem ela amava e ficado grávida. Quando o patrão descobriu, espancou os dois, o escravo até a morte, e ela, trancafiada na toca. Era um quarto de castigo, onde não tinha altura para ficar de pé e nem espaço para se deitar. Era feito de lata, sem janelas, e ficava sob o sol, sem comer e nem beber. A maioria dos escravos saía de lá loucos ou mortos. O senhor das terras não queria que ela morresse, pois ele sentia tesão por ela. O patrão a procurava todos os dias, até durante o dia. Dizem que o velho era um tarado sórdido e que essa escrava não era a única, mas que no final das contas queria apenas dar uma lição a ela e aos outros escravos que não aceitava traição e desobediência. Quando a tiraram de lá, ela e a criança estavam sem vida. Você não foi a única a ver o espírito. Deve estar aprisionado em busca do amuleto que prende neste local. Sugiro que você leve este amuleto no riacho que há nos fundos da fazenda, pois a água representa o tempo. Jogue no riacho, deixe que o tempo a leve desta prisão para a dimensão que ela deve pertencer agora. Então eu ouvi atentamente o conselho do velho e fiz o que ele recomendou. Fui ao riacho e, depois de jogar o amuleto no rio, vi com meus próprios olhos, lá no fundo, entre as pedras, uma mulher esfarrapada, como a que tinha visto antes, e ela estava carregando uma criança no colo. Ela sorriu e desapareceu entre as águas que corriam. Depois disso, senti-me aliviada. A minha ida para aquela fazenda não foi ao acaso, era o destino que havia sido traçado.